Graça e paz, querida igreja. Amém. Como é bom poder estar de volta, poder compartilhar também da palavra do Senhor com os irmãos. Confesso que também é muito bom voltar e só assistir o culto, como que eu já tinha voltado das férias e sentar, ouvir a palavra do Senhor, né? Só como um crente, né? Como é bom, não perca essa oportunidade, né? Você não tem ideia do como faz diferença sentar, né? Cultuar o Senhor, ouvir a sua palavra. Queridos, eu quero saudar a todos que nos visitam também. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Nós vamos começar hoje uma exposição na carta de Efésios. E eu queria então chamar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1. E então eu quero tentar nessa exposição não passar 1 ano e 6 meses, né, com os irmãos, como foi da última vez. Mas há de se compreender que eram bem mais capítulos, né? Então, acredite, eu quero tentar fazer essa série de exposição em 15 sermões. Já me planejei para que sejam, então, 15 momentos em que nós vamos tratar sobre esse texto. São 6 capítulos, então eu vou tentar, né, destrinchar o tanto quanto possível. É claro que não dá para que a gente seja tão exaustivo em cada texto, mas eu quero pensar então nessa visão um pouco mais ampla na carta de Efésios, sobre a própria natureza da igreja e sobre a missão da igreja. Então, eu quero, nesses 15 sermões, tentar de forma introdutória, pensarmos num contexto mais histórico, teológico da carta, pensar nesses fundamentos aí, doutrinários que o apóstolo Paulo faz a princípio na carta, ao mesmo tempo que a gente também vai fazendo as aplicações para a nossa vida como igreja. Então, Efésios capítulo 1, eu quero ler com você desde o versículo 1 até o versículo 14. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Após a leitura do texto, eu quero mais uma vez chamar você a orarmos, pedir a direção do Senhor, orarmos também pela família da semana. Hoje estávamos nos lembrando aqui que na semana passada a gente esqueceu desse detalhe, mas essa semana a gente vai orar também por Dona Severina. Acho que você deve conhecê-la, não é? Levanta a mão aí. Você vai passar a semana então orando por ela. A gente vai também orar aqui. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua graça, da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos fechar os olhos, pedir mais uma vez ao Senhor que nos conduza e nos dê, faça a sua palavra alcançar o nosso coração e produzir em nosso coração os efeitos, os frutos que só o Espírito Santo de Deus pode de fato produzir em nosso ser. Amado Deus, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor nos conduza na exposição da Tua palavra. Tem misericórdia de nós aqui, abençoa-nos, ilumina-nos, Pai, segundo a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, rogamos também para que o Senhor abençoe a vida de Severina. Ó Deus, aqui nós te rogamos como igreja que o Senhor a abençoe, que o Senhor conduza seus passos, sua mente, seu coração, que o Senhor, em nome de Jesus, se revele cada dia mais a ela e dê ainda, Senhor, a graça de que ela possa testemunhar das tuas obras, da tua presença, da tua misericórdia e graça sobre a vida dela. Em nome, por amor de Jesus, rogamos assim também por cada um de nós aqui. Somos, Pai, igualmente necessitados dessa mesma graça. Por isso, rogamos a Ti, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus queridos, quando você pensa em igreja ou na missão da igreja, normalmente o nosso pensamento, ele não é um pensamento cosmológico, da função, do papel que a igreja precisa desempenhar de maneira cósmica. Mas normalmente, quando pensamos em igreja, pensamos num papel que ela tenha social, às vezes até pessoal. Como a igreja tem um papel de agir na sociedade, como a igreja precisa ter um papel em que ela haja nas nossas famílias, em que ela possa nos tratar no que diz respeito aos nossos relacionamentos, na nossa posição ou posicionamento diante das coisas da sociedade, no trabalho. A igreja, na nossa concepção, muitas vezes, ela passa apenas por esse aspecto, ou ela é reduzida, melhor dizendo, a um aspecto que é mais social, um aspecto mais relacional das nossas vidas. Mas eu quero pedir, antes de entrarmos no texto que lemos, eu quero pedir que você avance um pouco nos versículos adiante. Esses versículos nós vamos tratar mais sobre eles nos próximos sermões. Mas para que a gente possa partir primeiro desse pressuposto, de que a igreja não é apenas um órgão que o Senhor colocou na terra para tratar desses aspectos da religião, ou da sociedade, ou dos nossos relacionamentos. Versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Observe, eu queria chamar você a perceber e caminharmos sobre um solo em que enxerga, observa, percebe e se relaciona com a igreja, na perspectiva bíblica, na perspectiva paulina, como um corpo que o Senhor colocou aqui na terra para desenvolver a sua obra aqui na terra, que é uma obra de redenção cósmica, não apenas uma obra de redenção de pessoas, almas. Mas o Senhor está redimindo todas as coisas, através do seu Filho Jesus Cristo, através do corpo do Senhor Jesus Cristo na terra, que é a igreja. É preciso que a gente olhe para a igreja, primeiro com essas lentes mais aguçadas, mais apropriadas, que são as lentes que a própria palavra de Deus traz para nós. Vamos ao texto, então, em que nós temos hoje aqui como objetivo. Me permita primeiro pensar que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma saudação que é própria de todas as suas cartas, mas a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo nos remete imediatamente para a predestinação. E para a predestinação como esse propósito eterno de Deus. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse saindo da predestinação para esse corpo de Cristo histórico. Quando o apóstolo Paulo, então, observe, ele quer desenvolver o assunto igreja, o tema igreja, ele não começa no tempo, ele não começa a discutir igreja na história, ele não começa a discutir igreja dentro desta nossa realidade ou a partir das nossas próprias formações e invenções. Quando o apóstolo Paulo discute sobre a natureza da igreja, quando o apóstolo Paulo quer desenvolver uma doutrina sobre a natureza da igreja, ele volta então para a eternidade. Isso é fundamental a gente perceber. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, isso já é algo que na nossa mente muito materialista, o apóstolo Paulo já começa a romper, a dar aquela esticada no nosso pensamento. E então ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que isso acontece nas regiões celestes. O que muitas vezes nós fazemos é reduzir essas bênçãos a aspectos materiais, a aspectos que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas o apóstolo Paulo começa exaltando o nome do Senhor, louvando o nome do nosso Deus, porque ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E então ele retorna dizendo que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele. Então observe, ele toma uma obra, ele realiza uma ação na eternidade. Porque esta ação que ele toma na eternidade é para que no tempo, na história, no espaço em que eu e você vivemos, nós sejamos santos e irrepreensíveis perante ele. Observe como o apóstolo Paulo inicia ainda nos primeiros versículos, dizendo, primeiro versículo ele diz:
ele se dirige aos santos que vivem em Éfeso e o que? São fiéis em Cristo Jesus. Eles vivem no tempo, mas eles são em Cristo fiéis. Essas duas realidades estão interagindo o tempo inteiro na vida cristã. Nós não estamos, antes de tudo, neste mundo. Antes de tudo, nós estamos em Cristo. Porque a escolha, a ação que Deus tem para conosco e em nossa direção, ela se deu, antes de tudo, na eternidade. Ela não se deu no tempo. Calvino diz então assim, sempre que ele trata nas institutas da religião cristã, Calvino olhava para a predestinação não como um decreto abstrato, o que muitas vezes essa forma de tratar a predestinação como essa ideia dele nos escolheu, né? Deus fazendo uma escolha, muitas vezes é olhada como algo muito frio, algo muito abstrato, Deus simplesmente fazendo escolhas e nós absolutamente não tendo nenhum envolvimento, nenhuma relação. Mas todas as vezes que esse assunto foi tratado, Calvino tratava dele nas institutas como algo que envolvia a constituição de um povo. Deus está agindo na eternidade porque ele visa a constituição de um povo. Ele quer levantar um povo para uma relação com ele. Então, quando você lê a Gênesis, quando você lê Êxodo, você observa o Senhor dizendo que aquele será o povo dele, ele será o Deus daquele povo, eles vão temer aquele Deus, eles vão se relacionar com aquele Deus e Deus estará no meio deles. Deus escolhe um povo para que essa relação de amor possa existir no meio desse povo com esse mesmo Deus. Há um trabalho do início do século XX, um tratado teológico, melhor dizendo, de um teólogo chamado B.B. Warfield. Ele comenta sobre o texto de Efésios e argumenta esse aspecto da predestinação em Efésios da seguinte forma. A predestinação como uma incorporação a Cristo. Ele afirma então que o que é ser predestinado? É você ser inserido em Cristo. Você ser inserido no corpo de Cristo. Então a eleição individual, essa escolha que Deus faz de indivíduos, não é compreendida de forma isolada. Deus escolhendo pessoas aleatoriamente, mas ela é compreendida como uma participação na eleição do corpo de Cristo. E por isso ele é o eleito de Deus. E todos os outros são eleitos em Cristo. E por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, do serviço que Cristo presta perfeitamente a Deus Pai. Me permite então separar aqui alguns pontos chaves. A eleição, observe como o apóstolo Paulo nos diz, nos escolhe nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante ele. E então ele inicia o versículo 5, na transição. E em amor nos predestinou nele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a vontade do próprio Deus, a vontade eterna e perfeita de Deus. Em Cristo Jesus, ele nos ama, ele nos adota, ele nos predestina. A eleição, ela é um ato que Deus realiza pessoalmente. E é um ato que Deus também realiza para indivíduos, em direção a indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, ela é um ato corporativo.
Deus não está escolhendo indivíduos de forma que ele permaneça vivendo aleatoriamente, mas ele escolhe indivíduos com a finalidade de inseri-los em seu corpo. Você entende isso? Não é deliberado, não é aleatório, não é sem propósito. Deus escolhe os seus para inseri-los no seu corpo, e isso se deu na eternidade. Então, a eleição precede a própria fundação do mundo. A eleição precede, ela é atemporal, diante ou a partir deste conselho divino. Deus, em sua eternidade, nos escolhe pelo seu amor eterno. O propósito da eleição é uma santidade prática. Ele não nos escolhe simplesmente para termos méritos e benefícios, mas ele nos escolhe para que perante ele sejamos santos e irrepreensíveis. Há um propósito em que Deus nos chama, e esse propósito é que nós sejamos santos como ele também é santo. Não é apenas um status jurídico. Eu não pertencia a essa família e agora eu pertenço. E ponto final. Mas você é colocado neste corpo para que você viva também como o Senhor deste corpo vive. E essa eleição define essa identidade coletiva da igreja desde antes dos tempos. Igreja não é um ambiente de isolacionismo, seja do mundo externo, ou seja, de indivíduos que preferem e querem e optam por viver isoladamente, apenas cumprindo o seu papel diante de Deus. Igreja é uma entidade eterna que o Senhor escolheu eternamente para que indivíduos que viviam de acordo com a sua própria vontade sejam inseridos em um corpo e se submetam a Deus neste corpo, conduzindo este corpo como o Senhor assim faz por toda a história. Segundo lugar, a redenção é esse amor de Deus. E esse amor de Deus explica a eleição. Não sei se você já pensou assim, Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor olhou para mim? Só tem uma explicação, querido. Absolutamente nada mais. É que eternamente Ele te amou. Não tem outra explicação. Não tem um mérito seu. Não tem alguma coisa que de repente você ia fazer, porque Deus sabia que você ia fazer, aí ele diz, então vou chamar logo. Deus nos escolhe por causa do seu amor. Veja o versículo 5 mais uma vez. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos escolhe e a explicação é o amor. Mas a explicação ainda assim não é o amor por nós. É o amor que nos alcança através do amado. O amado com A maiúsculo aí é uma referência a Cristo. Cristo é o amado de Deus. Cristo é aquele, então, que dá a sua vida por nós. E por causa dele, somos também alcançados pelo amor de Deus. Joel Bick cita Riley, J.C. Riley, que era um anglicano. E ele diz assim, o crente que conhece o seu próprio coração sempre bendirá a Deus pela eleição. Se você conhece o seu próprio coração, quando nós sabemos realmente quem somos, sempre o nosso coração vai redundar
vai ser conduzido a louvar e adorar o nome do nosso Deus. A eleição é incompreensível sem a compreensão do amor. Não é possível compreender a eleição de Deus sem que a gente compreenda a grandeza do amor de Deus. Porque muitas vezes o mundo trata a eleição como um decreto frio, como um decreto impessoal, porque enxerga Deus como um ser impessoal. Mas o Deus que subsiste em três pessoas, ele não pode ser tido como um Deus impessoal. O Deus que nos escolhe em amor, em seu Filho, ele não pode ser um Deus que nos escolhe de forma fria. A eleição é um decreto paternal. A eleição é um decreto de um pai que ama os seus filhos. Observe o versículo 12 e 14 agora. O apóstolo Paulo, então, 12 a 14. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Me permita mais uma vez fazer, antes de entrarmos nesse próximo ponto e último ponto, algumas verdades que nós precisamos enxergar. A igreja não existe como um resultado de merecimento. A nossa caminhada aqui no mundo não pode ser uma caminhada firmada em buscar de Deus e receber de Deus qualquer coisa por causa do nosso merecimento. A igreja não pode fazer um caminho aqui na terra esperando de Deus qualquer coisa que seja, porque ela anda em fidelidade, esperando de Deus qualquer coisa que seja, porque ela tem feito a coisa certa, porque ela tem sido fiel na palavra de Deus. A igreja simplesmente... Aqui? Estão ouvindo ainda? Ouvi um apito, de repente... Volta para cá. A igreja não pode, então, se posicionar diante da vida, diante do mundo, diante de si mesma, como indivíduos que têm merecimento de qualquer coisa que seja, porque ela foi escolhida na eternidade por causa do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso não estava firmado naquilo que ela iria fazer, está firmado naquilo que o próprio Filho fez por ela. A relação em que nós temos como membros desta mesma igreja deve ser moldada por esse amor eletivo de Deus. Nós estamos aqui, eu e você estamos aqui, eu e você convivemos, eu e você caminhamos juntos, eu e você oramos juntos, lemos a palavra juntos, exortamos uns aos outros, simplesmente porque Deus nos elegeu. Não porque exista uma expectativa que você seja e você entregue algo mais excelente do que qualquer coisa que seja, simplesmente porque nós estamos unidos em Cristo, porque Deus nos elegeu em Cristo Jesus, e não porque você tenha qualquer mérito que seja, em sua própria personalidade, em sua capacitação, em absolutamente qualquer coisa. Nós nos relacionamos com base nesse amor eletivo de Deus. Deus nos escolheu e é por isso que estamos unidos em Cristo. E essa graça que nos elege em Cristo é a mesma graça que deve ser a característica principal de todas as nossas relações. Nossas relações não podem estar firmadas em uma expectativa de transformação do outro, inclusive.
Porque, observe, a gente aprende que é a graça que está ali nos conduzindo. Mas muitas vezes nós vamos sendo conduzidos nessa expectativa da graça, mas uma expectativa de que uma transformação acontecerá na vida do outro começa a ser aquilo que vai conduzindo a nossa aproximação uns dos outros. E aí, quando o outro não entrega a nós aquela transformação que nós esperávamos que ele tivesse, o que acontece é que essa graça já não fica tão graciosa assim. Nós começamos a azedar nossas relações porque aquela expectativa que tínhamos não está sendo respondida ou correspondida. As nossas relações não podem se estabelecer pelo que deveria ser, mas pelo que é. Nossas relações são estabelecidas por causa de um imerecimento. Nós somos escolhidos no amor de Deus. E ponto final. E é porque Deus amou ao outro que eu simplesmente perco qualquer direito de não amá-lo também. Você entende isso, querido? Nós precisamos compreender isso e tornar isso uma realidade. Uma realidade em nossa vida. Mas por último, a natureza da igreja, então, tem o seu fundamento e a sua origem na eternidade. Quando Paulo move para essa descrição concreta da igreja, nesses versículos 12 e 14, ele revela exatamente que a natureza da igreja volte seus olhos ao texto. A natureza da igreja é ser louvor da glória de sua graça. A natureza da igreja é selada pelo Espírito Santo. A descrição que Paulo faz nesse texto, no texto original, traz uma ideia de que isso é aquilo que nos compõe. Nós somos compostos exatamente disso. Esse corpo de Cristo é um corpo que é formado por essas partes, por essas partículas. Louvor da glória da sua graça. A igreja existe para exibir, para manifestar, para ampliar esse caráter gracioso de Deus. É para o louvor da glória, da graça dele. É por isso que ele escolhe pecadores, para que eles sejam redimidos em Cristo Jesus. E o louvor seja somente de Deus. Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas ao contrário disso, pessoas que estão quebradas, pessoas que estão imersas em seus próprios pecados. Para que através de Cristo sejamos então para o louvor da glória da sua graça. É por isso que nós estamos aqui. Porque Deus é gracioso. E isso é parte de nossa natureza. Isso é o que nós devemos manifestar. Mas quando nós direcionamos o foco da nossa vida como igreja para um foco em resultado, para um foco em atingir metas, um foco para que a gente possa encher, um foco para que as pessoas possam ser cada vez mais pessoas que vão avançando na sua eficiência, no seu trabalho e tudo mais, nós estamos nos esquecendo que a natureza que nos compõe é exatamente refletirmos a graça de Deus. Sabe, quando aquele elogio vem e no fundo do seu coração você sabe, é só por causa da graça. Mas é porque não tem nada aqui que preste mesmo. Somente o Senhor é que tem feito o que tem feito. Mas ele diz mais do que isso, ela é selada pelo Espírito Santo. Por isso ele diz, fostes selados com o selo, com o Santo Espírito da promessa. Então veja, essa marca, esse selo, essa autenticação que nós recebemos pelo Espírito Santo, na ideia de que nós somos possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Somos possuídos por Cristo Jesus, somos possessão dele, nós não pertencemos a nós mesmos. Há um
selo nesse pacote, observe, nesse envelope, que é o selo do Espírito de Deus. Isso diz que ninguém pode abrir, ninguém tem acesso, apenas o Senhor, apenas Ele. E Ele diz assim, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem virá resgatar a propriedade dele? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais pode ter acesso, ninguém mais pode abrir esse envelope. Somente o Senhor Jesus, em sua volta, é que resgatará o seu povo. E o que ele vai conferir? O que ele vai conferir é o selo. E o selo é o Espírito Santo de Deus. É por isso que crentes em Cristo Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, não podem ser habitados por qualquer outro espírito. É por isso que muitas vezes quando você vê essas manifestações, me permitam a palavra, malucas, em algumas igrejas por aí, você precisa ter a convicção de que aquilo não pode proceder de Deus, a não ser que aquele indivíduo não seja crente. Então, há crentes no meio do evangelicalismo brasileiro que têm dúvida se eles podem ficar possessos ou não. Ele não entendeu a mensagem do evangelho. Ou ele não foi alcançado por essa mensagem, ou há uma confusão no ensino que se dá ainda a essas pessoas. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O maligno não nos toca. É isso que a palavra nos ensina. Querido, eu e você precisamos compreender que essa deve ser uma marca da nossa vida. Isso deve revelar a nossa natureza. Nós não pertencemos a nós. A minha vida e a sua vida não nos pertence. Obrigado. Eu e você não vivemos nesse mundo para os nossos próprios propósitos ou segundo a nossa própria vontade. Nós vivemos pela condução do Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo conclui dizendo que nós somos então essa possessão adquirida, essa propriedade exclusiva. Veja, isso separa você em todos os ambientes em que você estiver neste mundo. Não importa onde o Senhor te coloca, você é alguém separado, exclusivo do Senhor. Mas Ele coloca você neste mundo. Essas três declarações aqui definem de forma simultânea aquilo que a igreja é e, ao mesmo tempo, o que ela faz. Quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação aqui, nós estamos tratando exatamente sobre aquilo que a igreja é, sendo exatamente aquilo que desemboca nas ações dela. Então, vamos pensar primeiro nas nossas ações como igreja, para que a gente então caminhe para a nossa finalização. A eleição não é um privilégio que nos isola, certo? É possível enxergar isso aqui. A eleição é um chamado que traz responsabilidade para nós. Como igreja, somos responsáveis com o nome de Cristo no mundo. Porque nós somos o seu corpo neste mundo. Então nós não podemos reduzir aquilo que a igreja é a meras ações. Nós precisamos compreender quem é este corpo e o que o corpo de Cristo está realizando. Qual é a obra do corpo de Cristo em toda a criação. Para que então nossas ações sejam somente resultado, elas fluam como uma consequência natural daquilo que nós temos compreendido pela palavra de Deus do que de fato somos. Nós somos responsáveis, inclusive, por outros campos. Você já parou para pensar assim que às vezes nós vemos muitas coisas acontecendo, a gente fica sabendo. Redes sociais nos faz conhecer coisas que você
queria não ter conhecido muitas vezes, né? Nos faz ver coisas que às vezes a gente até pensa assim, se fosse possível desver, né, seria melhor. Mas depois que você vê aquilo, nós como igreja precisamos compreender que nós também temos responsabilidade nisso. A proclamação que eu e você devemos nesse mundo não é simplesmente uma proclamação ao ímpio, ao incrédulo, àquele que não tem nada a ver com igreja qualquer, mas a nossa proclamação precisa ser uma proclamação constante diante de todos os erros e enganos que nós temos visto por aí. Nós somos responsáveis nesse mundo pelo nome de Cristo. Nós temos que zelar pelo nome de Cristo. Nós não podemos ver coisas na internet e simplesmente achar engraçado. Nós não podemos ver coisas no trabalho, ouvir falar sobre coisas que acontecem por aí em igrejas diversas e simplesmente dizermos assim, que pena, né? Que absurdo. Nós somos responsáveis pelo nome de Cristo na terra. Nós somos responsáveis para que o mundo possa conhecer, de fato, qual é o papel que a igreja tem nesse mundo, dada por Deus desde a eternidade. Nós somos responsáveis para fazer com que esse mundo ouça a verdade de que a igreja do Senhor na terra não é simplesmente uma instituição do terceiro setor, quarto setor, seja lá que setor for. A igreja é o corpo de Cristo neste mundo e ela precisa agir, atuar, estar através dos seus membros em todas as áreas, redimindo todas as coisas. Não apenas aspectos no evangelismo que devemos fazer, que é nosso chamado, mas também em todos os meios de atuação, eu e você precisamos entender. Nós estamos aqui para zelar pelo corpo de Cristo. Mas a nossa vida interna também como igreja, a nossa adoração, a vida que vivemos em comunhão, deve refletir também essa mesma eleição. Deve ser para o louvor da glória, da graça de Deus. Isso significa dizer que as nossas ações internas, o nosso modo de vida interno deve ser teocêntrica, deve partir de Deus, deve ser conduzida como Deus quer, deve glorificar a Deus, não antropocêntrica. De forma que as nossas ações sejam para o nosso benefício, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente acha que deve ser, para aquilo que de repente atraia mais casais, atraiam mais jovens, faça mais assim, da maneira que as pessoas querem, e isso vai fazendo com que a igreja seja cada vez mais moldada, muito mais por uma cultura, por uma onda que se levanta, do que simplesmente conduzida pelo Espírito de Deus que nos possui. Diante da sua palavra, nossa adoração deve refletir exatamente essa eleição. Deus, em sua soberania, nos elegeu e nos chamou para viver como Ele disse que nós deveríamos viver. Nossas ações externas, então, também devem comunicar que nós somos propriedade adquirida de Deus. A forma como nós vivemos como igreja lá fora deve comunicar exatamente que nós não somos os proprietários dos nossos recursos. A igreja não faz o que ela quer dos recursos dela. A igreja não escolhe o que os dízimos e ofertas, simplesmente como eles devem ser usados. Não é a igreja que define isso, é a palavra de Deus que define isso. Mas muitas vezes, igrejas que não são fiéis à palavra de Deus, são igrejas que estão enriquecendo aos montes, e pessoas que muitas vezes estão ali sempre em busca de patrões da fé, patrões espirituais, chefes da sua vida espiritual, para que elas fiquem isentas da sua própria responsabilidade diante de Deus. São igrejas onde as pessoas dão dízimos e ofertas aos montes para homens e lideranças, e inclusive mulheres, líderes em igreja, que estão usando dos recursos das pessoas
segundo o beneplácito de suas próprias vontades. E segundo e com o propósito do louvor da glória de homens. Não para o louvor da glória do nosso Deus. Não segundo o beneplácito da vontade do nosso próprio Deus. Nossa ética, querido, deve ser marcada por esse selo do Espírito. A ética da igreja não pode ser uma ética de conformidade cultural. Você já pensou? Se formos olhar as notícias que temos ouvido aí pelo mundo afora, a quantidade de líderes evangélicos no nosso país que estão aí envolvidos em escândalos financeiros. Escândalos financeiros, talvez, como tem se dito, talvez o maior da nossa história. Por quê que essas pessoas estão envolvidas nisso? Falta a palavra de Deus. Falta temor a Deus. Mas também falta crentes que entendam que a fidelidade deles precisa ser às Escrituras e não a homens. Nós fazemos o que fazemos porque a palavra de Deus nos chama a fazer. Não é porque os homens nos chamam. E quando você deixa de fazer, é contra a palavra de Deus que você está indo, não contra homens. Antes de agirmos contrário à liderança de qualquer igreja, nós seremos contrários à palavra de Deus ou favoráveis à palavra de Deus. Mesmo que, quando favoráveis à palavra de Deus, talvez nós estejamos indo de forma contrária a algumas lideranças. Mas que não seja nunca contra a palavra de Deus. As nossas atitudes precisam refletir exatamente esse selo do Espírito. Como indivíduos, queridos, e aqui eu termino. Nós somos chamados com uma responsabilidade uns para com os outros. Nós não fomos eleitos para vivermos individualmente. Nós fomos eleitos para um corpo, para pertencer a um corpo. Ser igreja do Senhor não pode nunca coexistir com a realidade individualista. Eu e você sermos igreja significa dizer nós estamos vinculados, inseridos, ligados uns aos outros, quer a gente queira, quer não. A nossa vida de adoração como crentes é uma vida que deve refletir exatamente o louvor da graça de Deus. Vivemos uns para com os outros para o louvor da graça do nosso Deus. Somos propriedades adquiridas por Deus. Nós temos que ter menos direito. Nós temos que ter menos vontades. Nós temos que ter menos sonhos. Nós temos que ter mais conexão. Nós temos que ter mais comunhão para compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como crente que você é, você precisa gastar mais tempo com isso. Como crente que você é, você precisa ter mais crise com isso. A vontade de Deus para a sua vida. Você não pode viver como se você não precisasse saber disso. Ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus. E então, lembre-se, ser crente não significa ser alguém que começa a se comportar como se estivesse no século XIX ainda. Mas ao mesmo tempo, você não pode conduzir a sua vida de conformidade plena com a nossa cultura, porque nós somos selados pelo Espírito de Deus. Nós seremos sim diferentes.
se formos conduzidos pelo Espírito de Deus. Não quer dizer que você vai, né, parecer um irmão que saiu do passado, né, e caiu aqui no século 21. Mas significa dizer que o teu coração, a tua mente e a tua vida, elas agem, pensam, fazem as coisas diferentes, simplesmente porque nós não pertencemos a nós mesmos. Pertencemos ao Espírito de Deus. Por isso, querido, não esqueça disso. Na eternidade está o nosso fundamento. E quando falamos sobre igreja, nós estamos tratando sobre uma obra que é cósmica. Não é uma obra simplesmente social. Igreja é muito mais do que simplesmente as nossas práticas. Ela está para além de tudo isso. E as nossas práticas serão sempre reflexo de tudo isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Amado Deus, obrigado porque o Senhor em Cristo Jesus nos escolheu. Mas, Pai, além de te agradecer, nós precisamos clamar. Senhor, dá-nos a graça de sermos fiéis a Ti. Dá-nos a graça de que a Tua palavra seja de fato aquilo que nos conduz. Conduz a nossa vida, conduz as nossas relações, conduz todo o nosso ser. Espírito Santo do Senhor, guia os nossos passos. Endireita, Senhor, as nossas veredas. Sonda, Pai, e vê em nós o que há de mal. E nos guia nos teus caminhos eternos. Para a glória, honra e louvor do teu santo nome é que nós pedimos. Amém, Deus.